Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista, nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, nosso primeiro vídeo do ano de 2024, e a gente está muito feliz por estar tendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo informação para você que está ligado sempre no nosso canal Cristiano Santos Radialista. E aí, como é que foi de virada? Foi bom? Foi legal? Foi tudo isso e muito mais? Muita saúde por aí? Ah, que coisa boa, né? O meu também foi assim, espetacular. Passei em uma cidade chamada Palmas de Monte Alto com a família e coisa boa demais, viu, gente? Coisa boa demais. Você que me acompanha aí nas redes sociais já deve ter visto, né? Então, um beijo no seu coração, feliz ano novo para todo mundo. E vamos pra cima, né, rapaz? Vamos pra cima. Mais um ano aí pra gente correr atrás dos nossos objetivos. E pedindo Deus muita saúde e muita saúde. É o que eu desejo pra você, pra mim, pra todos nós, né? Que aí as coisas vão se encaminhar se a gente tiver saúde. Não é isso? Então tá certo. Já a gente traz esse nosso primeiro vídeo pra você que tá ligado com a gente. Informação de esporte, informação de futebol, Mercadão da Bola, meus amigos, agitado demais, né? Pois é, muita movimentação. No São Paulo, por exemplo, o São Paulo se despede de 13 jogadores, 13, e ainda tenta negociar outros 3. E mais, existe a novela aí, rapaz, Gabigol fica no Flamengo, Gabigol vai pro Corinthians, Gabigol no Corinthians, sonho esbarra em postura do Flamengo e calma de atacante no mercado. E vamos trazer mais para você que está ligado com a gente ainda sobre o São Paulo. O São Paulo começa 2024 com 3 reforços e ainda busca reserva para Caleri. Já a gente fala como é que fica, como é que está já, né? Nesse começo de temporada, o elenco tricolor. No Flamengo, Braz admite interesse do Flamengo em Evander e cita relatórios internos de scouts, abre aspas, nível A, fecha aspas. E ainda, vamos trazer para você notícias do Santos, porque o Benfica oferece 96,3 milhões de reais ao Santos para comprar o Marcos Leonardo. Pois é, que não deve realmente ficar no peixe. Já no Botafogo, Luiz Castro revela tristeza com perda do título do Botafogo e não descarta volta ao Brasil. Ou voltar ao Brasil, ou volta ao Brasil, né? Nem num futuro breve, quem sabe, né, rapaz? Pois é, mas seria pro Botafogo, será, rapaz? Será que voltaria pro Botafogo? Ancelotti fala da seleção em preferência por Real Madrid. Abre aspas, foi como queria. Fecha aspas. Já a gente fala desse assunto também, porque virou piada, né, rapaz? Seleção brasileira, o seu Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, disse que estava tudo certo com o homem. E aí, de repente, rapaz, o Ancelotti vai lá e firma, né, o seu contrato mais prolonga, vamos colocar assim, né? O seu contrato aí com o clube merengue, ou seja, o Real Madrid. Essas informações e um pouco mais a gente traz para você já nesse nosso primeiro vídeo aqui de 2024, menino, de 2024, menina. Então segura só um pouquinho aí que a gente volta já com essas informações e um pouco mais. O Mercadão da Bola, assim, ó, de informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas
marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui no canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer muita notícia, muita informação para você nesse nosso primeiro bloco. É claro que a gente traz informações aí do seu time do coração, como é que estava a movimentação, né? Do seu time aí no mercado, jogadores saindo, jogadores chegando no seu time do coração para mais uma temporada. Começar falando do tricolor paulista, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil de 2023 e que já vai voltar aí a disputar a principal competição do nosso continente, que é a Libertadores da América. E para isso, São Paulo precisa continuar fazendo movimentos no mercado para reforçar o time paulista ainda mais. São Paulo se despede de 13 jogadores e ainda tenta negociar outros 3. São Paulo tem cumprido a meta de enxugar o elenco para 2024. O pedido foi de Dorival Júnior, que teve dificuldades para trabalhar com os 42 jogadores de 2023. A ideia do treinador é ter um grupo menos inchado e, com isso, gerenciar melhor aqueles que ficam ou ficaram aí, né, fora dos jogos. E até o momento, a diretoria vai conseguindo atender ao pedido aí de Dorival Júnior. Ao todo, 13 jogadores já deixaram São Paulo ou estão perto de se despedir. Boa parte desses, né, não tiveram contrato renovado, como o David, Erisson, Pato, o Alce, Caio Paulista, Belém e também Felipe Alves. Marcos Paulo também estaria na lista se não tivesse lesionado. O atacante irá terminar sua recuperação no clube para depois voltar ao Atlético de Madrid. Beraldo e Thiago Couto foram vendidos para o PSG e Sport, respectivamente. Natan está próximo de ter a sua transferência fechada para o Red Bull Bragantino. Por fim, os emprestados Raí Ramos e Pedro Vilhena também não fazem mais parte do elenco para 2024. Eles foram cedidos por um ano a Ceará e Sport, respectivamente. A reformulação pode ser ainda maior. Isso porque a diretoria São Paulina tenta negociar Luan, Jegson e também o Jegson Mendes, né, e também o Gabriel Neves. O trio teve pouco espaço com Dorival Júnior e será vendido ou usado como moeda de troca em alguma negociação. O único que tem oferta de empréstimo até o momento é Luan. Volante recebeu uma proposta do Vitória, mas ainda não deu uma resposta. São Paulo quer que o clube baiano arque com salários do jogador. Já a dupla de estrangeiros aguarda clubes interessados. O que pesa aí nas situações são os altos, né, valores envolvidos. Os dois foram contratados por um custo significativo e o tricolor espera recuperar o dinheiro investido. Caso essas 3 situações se concretizem, o São Paulo chegaria a 16 saídas para 2024. Até o momento, o clube contratou 3 jogadores, Luiz Gustavo, Eric e também o Bobadilha, e promoveu o Thales Wander, né? E o William Gomes da base aos profissionais. Nicão retorna de empréstimo e será avaliado. O Nicão estava no Atlético, né?
Acho que estava no Atlético, se eu não estou aqui enganado. Então, o elenco do São Paulo atualmente é o seguinte: goleiros, Rafael, titular absoluto, Jandrei e Yong. Os laterais, Rafinha, Igor Vinícius, Moreira, o Wellington e também o Patrick. Os zagueiros, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Diego Costa. Os meio-campistas, James Rodrigues, Rodrigo Nestor, Galopo, que fez um bom começo de temporada de 2023, mas depois se machucou, né? Nicão, Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo, Bobadilha, Michel Araújo, Luan, Gabriel Neves, Thales Costa, Mendes e também o Negrete. Os atacantes, Lucas, Caleri, Luciano, Wellington Rato, Juan, Thales Wander, né? Ou William Gomes, e o William Gomes e também o Eric. Esse é o time do São Paulo no momento. Claro que ainda o São Paulo, como disse aqui a matéria, o São Paulo está aí no mercado em busca de novas contratações. Tem porque o ano que vem, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e Libertadores da América, né? São Paulo vai disputar mais competições em 2024, nesta temporada, né? Nesta temporada de 2024, então. São Paulo vai com tudo aí no mercado. Claro que o São Paulo está esbarrando muito, porque São Paulo foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, arrecadou muito com bilheteria. O torcedor do São Paulo é um torcedor que comparece muito nos jogos do Tricolor Paulista. Só que o São Paulo, mesmo com tudo isso, o São Paulo terminou a temporada com déficit, né? Ainda de quase 100 milhões. Então, para você diminuir isso para o ano que vem, por exemplo, se o São Paulo o ano que vem, esse déficit aí for, na verdade, 50, 40 milhões, para o São Paulo já vai ser muito bom. Ou zerar, né? De repente você vende, já começou o ano, nem terminou o ano, mas já vendeu jogadores, então já é um começo muito bom, né? É um começo muito promissor aí o time do São Paulo. Antes da gente continuar, deixa eu pedir você que deixe aí a sua curtida, mais conhecida como like, né? Deixa aí no joinha lá, dá um toquezinho, ou então clica, dependendo de como você tá assistindo a gente aí, né? Então clica ou então toca lá no joinha para ajudar a gente. Porque a curtida é tão importante, Cristiano? Porque quanto mais curtidas tiver no vídeo, a plataforma YouTube, ela entende que mais e mais pessoas precisam assistir o nosso vídeo. E aí ela vai espalhando, né, por toda a plataforma e alcança, assim, muito mais pessoas. Por isso que o like, a curtida é muito importante mesmo, né? Pois é, então deixa aí o seu like aí, deixa a sua curtida. Tem um espacinho de comentários para você comentar também sobre os nossos assuntos. E fique à vontade sempre para dar a sua opinião. Se você concorda comigo, se não concorda comigo, o importante é você participar aqui, ó. Dê a sua opinião. Mas eu não concordo com você, Cristiano. Não tem problema. Pode escrever aí, discordando de mim, sem problema nenhum. E só te agradeço pela sua participação e carinho também. Você pode também compartilhar esse nosso vídeo com seus grupos aí das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Não se esquece não. Além de você se inscrever, vá lá no sininho de notificações e marque a opção todas, porque assim, sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar e aí você corre pra cá para assistir os nossos vídeos, belezinha? Vamos falar então do Gabigol no Corinthians, né, rapaz? Gabigol vai ficar no Flamengo, Gabigol vai pro Corinthians. Rapaz, tá uma incógnita retada, né, rapaz? Não dá pra saber, não. Sinceramente, não dá. Porque o futebol é um trem que muda muito rápido, né? Ele tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, que é dezembro, né? Em junho, na verdade, julho, né? Mês 7, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Porque aí vai restar 6 meses de contrato, né? Com o Rubro Negro, ele pode sair de graça no final aí da temporada. Ninguém sabe quais são os planos do Flamengo, mas vamos tentar entender essa situação. Gabigol no Corinthians, sonho esbarra em postura do Flamengo e calma de atacante no mercado. O sonho do presidente Augusto Melo do Corinthians de contar com o Gabigol ainda está no campo aí da imaginação. Depois de reiterar
o interesse no camisa 10 do Flamengo durante sua posse na última terça-feira, ou seja, ontem, o dirigente esbarra em 2 pontos importantes: o desejo do Flamengo e a postura tranquila do atacante no mercado, mesmo iniciando o último ano de contrato no último dia 1º. O Flamengo publicamente negou qualquer intenção de negociar Gabriel com o Corinthians nesse início de temporada. O clube alvinegro precisaria realizar um grande investimento para quebrar o contrato e contar aí com um jogador de 27 anos. A multa rescisória do ídolo do flamenguista está estipulada na casa dos 33 milhões de euros, 177 milhões de reais. Pelo lado de Gabigol, há paciência no mercado. Não há proposta do Corinthians na mesa. Apenas interesse exposto em conversas recentes pela nova direção do clube alvinegro. A menos de um ano do fim aí do contrato, o atacante aguarda aí com paciência a possibilidade iminente de renovar contrato com o Flamengo. Não há porta fechada para o Corinthians, que, ao mesmo tempo, tem ciência da real situação de Gabriel com o clube da Gávea. Recentemente, Marcos Braz, vice-presidente que representou o Flamengo na posse de Augusto Melo, deu uma entrevista na qual esfriou totalmente o interesse do Corinthians por Gabriel Barbosa. Gabigol não está à venda, a gente conta com ele no ano que vem. Gabigol tem 1 ano de contrato, é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo clube, disse ao GE. Para ter negócio com o Corinthians, Gabigol teria que ser comunicado sobre o fim de qualquer chance de renovação. Não houve manifestação em tal sentido, pelo contrário. Pois é, há conversas para a renovação de um novo acordo do atacante na Gávea. Em última instância, caso o diálogo não avance, Gabigol pode assinar um pré-contrato com outro clube em julho, ou seja, mês 7 deste ano de 2024, com a possibilidade de definir aí sem qualquer amarra o próximo destino da carreira. É difícil, né, gente? É difícil ele ir nessas questões, a não ser que o Gabigol sente com a direção do Flamengo, queira realmente ir para o Corinthians e fale assim, ó, vamos resolver esse negócio aqui, porque acho que para Gabigol dinheiro não é problema, né? Eu acho que não. Eu pago a metade aqui, o Corinthians paga a metade, eu acerto aqui, eu abro mão disso, daquilo, se ele tiver vontade de ir para o Corinthians, né? Que não parece, ele tá com toda essa vontade, demonstrou vontade, etc e tal, falou algumas coisas que agradou aí o torcedor do Corinthians, mas lógico, se chegar a público e dizer, não, eu gostaria de jogar no Corinthians, eu quero ir para o Corinthians, ele não fez isso ainda. Se ele sentar com a direção do Flamengo e expor isso, tenho certeza que algum acordo vai sair, né? Porque o Flamengo não vai querer ficar com um jogador insatisfeito no seu elenco. Voltar a falar do São Paulo. São Paulo começa 2024 com 3 reforços e ainda busca reserva para Caleri. Como fica o elenco tricolor? Campeão da Copa do Brasil, São Paulo começa a temporada de 2024 reforçado e ainda de olho no mercado para tornar o elenco de Dorival Júnior mais forte, visando principalmente 2 disputas, a da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em fevereiro e da Conmebol Libertadores, na qual o time do São Paulo está voltando a disputar, vai voltar a disputar. A equipe se reapresenta nesta semana para a pré-temporada no CT da Barra Funda, com novidades anunciadas. O volante Luiz Gustavo, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2024. O atacante Eric, ex-Ceará, e o meio-campista paraguaio Damian Bobadilla. Pois é, ao mesmo tempo, o clube inicia o ano com uma perda grande para o elenco. O zagueiro Beraldo, um dos destaques do time na temporada, está na França para finalizar a transferência para o Paris Saint-Germain. Outras negociações ainda podem ocorrer. Chegadas, são 3 reforços confirmados e mais 2 objetivos a princípio no mercado. A diretoria São Paulina tenta convencer o Grêmio a liberar o atacante Ferreira, o chamado Ferreirinha, né? Que iria para o São Paulo para preencher uma lacuna do elenco ainda carente
de atacantes velozes. O Clube Gaúcho estipulou um valor de R$8 milhões para liberar os 35% dos direitos econômicos que possui pelo atacante, que tem compromisso com o time do Rio Grande do Sul até o fim de 2024. São Paulo procura alternativas para diminuir a pedida e pode até envolver jogadores do atual elenco para viabilizar a transferência. Não houve grandes avanços na conversa nos últimos dias de 2023. A diretoria quer a contratação de um centroavante para ser alternativa a Caleri. Porém, a procura esbarra em questões financeiras, já que o atleta chegaria para ser reserva do argentino, destaque do elenco. O maior reforço para 2024, contudo, já está no elenco. A renovação de contrato do camisa 7, Lucas, por mais 3 temporadas. O atacante Luciano também acertou a prorrogação do compromisso até o fim de 2026, após receber sondagens do futebol árabe que colocaram em xeque a continuidade para 2024. Partidas. O clube negociou Beraldo por 20 milhões de euros, mais de 107 milhões de reais com o Paris Saint-Germain, mas não deve repor a perda no mercado. Com Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Diego Costa, a posição não é tratada como prioridade. O São Paulo ainda se despediu na última segunda-feira do goleiro Felipe Alves e de 3 atacantes: Alexandre Pato, em fim de contrato, Erisson e também o David, com empréstimos encerrados. Finalizaram os respectivos compromissos aí com o tricolor paulista. Pois é, rapaz, é o São Paulo e as suas movimentações. O clube ainda negocia os detalhes finais para anunciar a saída do lateral direito Natan, negociado com Red Bull Bragantino. Do outro lado aí do campo, né? Caio Paulista está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras. Essas movimentações devem resultar na manutenção momentânea de Pablo Maia e Rodrigo Nestor, alvos de sondagens do mercado europeu. Somente altas propostas mudariam o plano do São Paulo, que ainda vive situação econômica preocupante. Pois é, o clube ainda pretende negociar alguns nomes do elenco para reduzir o grupo de trabalho de Dorival Júnior. Nomes como Gabriel Neves, Mendes e Luan, fora aí dos planos da comissão técnica, podem deixar o Morumbi em janeiro. Matheus Belém tem contrato até o fim de janeiro e deve deixar o clube. Já Marcos Paulo permanece ligado ao São Paulo enquanto se recupera de lesão no joelho esquerdo, mas está fora dos planos para a temporada. Já passei para vocês aqui o atual elenco do São Paulo, e é isso, né, rapaz? São Paulo que, assim como a maioria dos clubes, né, estão passando por uma situação financeira complicada. E lógico, o São Paulo esse ano a tendência é faturar muito, porque vai voltar a participar, vai voltar a disputar, né, a competição mais importante do continente, que é a Libertadores da América e a Copa do Brasil, que são campeonatos que, né, é muito rentável, seja a premiação ou tudo que envolve patrocínios, etc e tal. O São Paulo fechou aí um patrocínio de 3 anos e vai ganhar uma bolada boa, né, por isso. Então, claro que evidentemente que não pode sair gastando, tanto que o São Paulo não está fazendo loucuras, evidentemente que não está indo ao mercado, está querendo envolver jogadores, e isso acaba dificultando também algumas negociações, porque tem jogador que só vem no cash, você comprando o jogador, colocando um dinheiro ali. O São Paulo está querendo trazer o Ferreirinha, mas esbarra justamente nisso, questão de grana, dinheiro, din-din, money, bufunfa, pois é. Mas vamos aguardar aí o desenrolar das contratações do São Paulo, e claro que a gente vai ficar de olho e vai trazer para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Brasil, aliás, Brás, né, admite interesse do Flamengo em Evander. Para quem não conhece o Evander, gente, Evander é aquele menino mesmo que passou pelo Vasco, das categorias de base do Vasco, né, que fez aquela campanha que o Vasco foi para a pré-Libertadores em 2017. Fez aquele gol de fora da área contra o Santos, né, que depois teve o gol de Nenê, de falta, que o Vasco venceu por 2-1 de virada na Vila Belmiro. Muito bom jogador. Então o Evander
o Braz admite interesse do Flamengo em Evander e cita relatórios internos de scouts. Abre aspas, nível A, fecha aspas. O Flamengo está disposto a contratar o meia Evander, de 25 anos, revelado pelo Vasco e atualmente no Portland dos Estados Unidos. O vice-presidente de futebol rubro-negro, o Marcos Braz, afirmou que o clube tem interesse antigo no jogador, explicou a negociação e criticou o que chamou de ilações sobre sua relação com o empresário e pai do atleta, o Evandro Ferreira. O dirigente do Flamengo revelou que tentou contratar o meia quando estava no Metalist da Dinamarca. Mas, Metalist não, né, rapaz? Não dá pra falar esse nome aqui, gente. É futebol da Dinamarca, né? Não dá pra falar esse nome aqui, não. Mas não houve acordo. Atualmente, Braz considera difícil a negociação com os americanos, mas conta com um trunfo: o desejo de Evander de voltar ao Brasil. Há um interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca. Nós estávamos atrás dele, mas ele recebeu uma proposta, da MLS, que era boa para o clube, e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para um mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás. Ele estava muito caro naquela época e optamos por ir em outros caminhos, disse o dirigente ao GE. De acordo com o Marcos Braz, há relatórios positivos do departamento de futebol do Flamengo sobre Evander há algumas janelas. O jogador estreou pelo profissional do Vasco em 2016 e se transferiu para a Dinamarca em 2018, onde permaneceu até 2022, quando foi para os Estados Unidos. O Evander não voltou ao radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A, segundo os scouts aí do Flamengo. Ele já tinha esse nível há 2 anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta aí do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores, finalizou. Os americanos não querem vender o jogador, que se destacou na última edição da MLS e custou cerca de 53 milhões de reais no fim de 2022. Mesmo com a negativa dos dirigentes aí de Portland, no primeiro contato oficial, o Flamengo insiste e voltará à carga para ter o jogador nesta janela de transferências. O desejo inicial era adquirir 100% dos direitos econômicos de Evander, mas agora a estratégia é outra. O clube fará uma proposta por parte dos direitos econômicos do jogador, cerca de 60% ou 70%. A outra alternativa seria a contratação por empréstimo com opção de compra ao término do vínculo, mas o modelo não agrada aos americanos. Comprado pelo Portland por 9,5 milhões de euros, o meia foi a maior transação do clube e a 9ª contratação mais cara da história da MLS. À sua frente na lista, em 5º lugar, está o hoje rubro-negro Luiz Araújo, que em 2021 se transferiu do Lille da França para o Atlanta United por 11,5 milhões de euros. Vale destacar que o Vasco tem direito a 3,5% do valor que qualquer venda de Evander, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Braz vê movimentação eleitoral em críticas. O nome de Evander ganhou os holofotes, principalmente depois da saída de Everton Ribeiro, que não renovou com o Flamengo e acertou com o Bahia. Evander é filho e agenciado aí do empresário Evandro Ferreira, que também representa Wagner Love. Torcedores criticaram a relação entre Braz e o agente. O ano eleitoral começa com mais uma covardia e acusação criminosa. Eu não contratei Love em 2012. Eu não era da diretoria. Estão dizendo que o contrato que o Bandeira desfez fui eu que assinei. Eu não assinei nada. Isso é molecagem e covardia. Eu participei da primeira negociação do Love no Flamengo, quando ele veio do CSKA em 2009. Eu trouxe
de graça para jogar no Flamengo. Dessa negociação eu participei. Eu coloquei no Flamengo de graça e fiz o império do amor, afirmou Braz antes de continuar. Eu saí do Flamengo no dia 22 de abril de 2010, junto com Andrade, e 2 anos depois o Flamengo comprou o Love. Nessa compra, eu não era dirigente, não tinha relação com a diretoria. Eu era oposição a Patrícia Morim. Ela me tirou da vice-presidência. Eu não era nada em 2012. Não tenho nada a ver com isso. Mas Love era o nome que a torcida pedia. A Patrícia foi lá, em ano eleitoral, por um caminhão de dinheiro e assinou. Finalizou aí o dirigente do Mengão. Ano eleitoral é assim mesmo, né, rapaz? Mas falando do Evander, deixa a parte eleitoral pra lá, né? Que aí essa briga vai longe demais. O Evander, gente, o valor é salgado, né? Mas para um time que comprou aí o Dela Cruz, do River Plate, por quase 80 milhões de reais, 50 e poucos milhões, acho que não é empecilho não, né? Claro que tem uma pressão gigantesca, até pelo que o Braz disse, é ano eleitoral, né? E aí, meu amigo, qualquer compra que você faça, a oposição vem para cima de você com tudo. Mas se o Flamengo conseguir trazer o Evander, o Flamengo que já é muito forte, vai ficar mais ainda. É um jovem jogador que evoluiu muito no futebol internacional. Já era muito bom jogador, né, quando estava no Vasco. Você imagina agora com toda a experiência que ele adquiriu, né, no futebol internacional. Então, cair esse time do Flamengo aí, já montado com o Tite, que é um monstro como técnico, né, tem tudo para dar muito certo. Agora, se vai vir, a gente tem que aguardar, até porque os valores são salgados, mas a gente está falando de um time que é o time que mais arrecada, né, no futebol brasileiro nos últimos anos, que é o Flamengo, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece. Vamos falar do Peixe, falar do Santos. Benfica oferece 96,3 milhões ao Santos para comprar o Marcos Leonardo. O Benfica formalizou ao Santos uma proposta de compra de 18 milhões de euros, 96,33 milhões de reais na cotação atual pelo atacante Marcos Leonardo. Na última terça-feira, ou seja, ontem, o Rui Pedro Braz, diretor esportivo do clube português, se reuniu com o presidente Marcelo Teixeira e apresentou os termos e condições da negociação, a forma de pagamento e a porcentagem aí dos direitos que serão vendidos, foram mantidos, na verdade não mantidos, né, em sigilo pelos clubes. A notícia foi divulgada pelo próprio dirigente santista, que postou uma foto ao lado do cartola português, trocando camisas de ambos os clubes. Pois é, rapaz, recebemos o senhor Rui Pedro Braz, diretor esportivo do Benfica, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes. Conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo, escreveu o novo presidente do Peixe, o Teixeira. O Santos possui 70% dos direitos do jovem atacante, de apenas 20 anos, e havia combinado que o venderia caso chegasse uma proposta de no mínimo 18 milhões de euros. As negociações estão em curso. O presidente Marcelo Teixeira apresentará os termos e condições ao comitê de gestão nas próximas horas, antes de dar uma devolutiva aos portugueses. Embora não tenha aí se pronunciado oficialmente, Marcos Leonardo tem o desejo de se transferir imediatamente ao futebol europeu. Isso ficou bem claro na temporada passada, né? Ele queria sair, só que o Santos, se o Marcos Leonardo saísse, o Santos ia ficar sem atacante, né, gente? Ia ficar sem atacante. Depois teve a volta do Soteldo, né? Mas ele ia ficar sem atacante de referência ali. E aí o Santos deu uma segurada, né? Mas prometeu para ele que chegasse uma proposta, né? Nesse valor que a gente acabou de dizer, 18 milhões, e o Santos liberaria o mesmo. E isso deve acontecer, porque o Marcos Leonardo não vai, se ele não sair para a Europa, ele vai sair para algum time aqui do Brasil, porque ele não vai disputar a Série B
do Campeonato Brasileiro. Só se acontecer uma reviravolta muito grande, mas dificilmente isso vai acontecer. Falar do Botafogo, Luiz Castro revela tristeza com perda do título do Botafogo e não descarta a volta ao Brasil no futuro. Luiz Castro se pronunciou pela primeira vez sobre a perda do título brasileiro do Botafogo desde que deixou o clube. Em entrevista ao O Jogo, o atual treinador do Al Nassr, que deixou o Alvinegro em junho, afirmou que não esperava a queda na tabela. Estava convicto que o Botafogo seria campeão pela qualidade dos jogadores e pela sua dimensão humana. Eram fantásticos, mas como tudo na vida é necessário contexto para a qualidade se manifestar. Em determinado momento, esse contexto não existiu e aconteceu o que toda a gente sabe. É uma equipe que jamais esquecerei, fundamentalmente pela forma unida como esteve nos momentos ruins, em que nos fechamos muito e evitamos que nos tocassem, afirmou aí o ex-treinador alvinegro. No Brasileirão, o português deixou o alvinegro após a vitória por 1-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque na 12ª rodada. Na época, o clube carioca abriria 7 pontos de vantagem na liderança. Luiz Castro voltou a citar episódios envolvendo críticas e vaias de torcedores durante a passagem no Brasil. Sei pouco do que se passou após a minha saída. Foi com tristeza que não vi o Botafogo campeão. Depois de ver a equipe com 13 pontos de vantagem, jamais pensei que iria perder. Mas não é o fim do mundo, porque o Botafogo é um clube de grande prestígio, com uma história maravilhosa e ídolos que são referências do futebol mundial. A torcida adepta é muito emocional e adora o clube. A emoção e a forma como se expressa no estádio é muito natural. Esse comportamento nunca magoa. O que magoa é a premeditação de alguém ir a um estádio para ofender outra pessoa. Ter as arquibancadas cheias de gente que dirige palavras menos próprias ao treinador não ofende, mas a premeditação ofende e é imperdoável, completou. Apesar disso, o comandante afirma que o tempo no país foi positivo e não descarta um retorno no futuro. Gostei muito e um dia talvez volte. Aliás, posso afirmar que gostaria de voltar ao Brasil. Tenho muito boas recordações de tudo. É um campeonato com uma competitividade enorme. Há equipes campeãs que descem de divisão. Nada pode ser dado como adquirido, pois a luta é até o fim. Finalizou aí o ex-técnico do Botafogo. Ninguém imaginava, né? Duas coisas. Ninguém imaginava que o Botafogo fosse fazer a campanha que fez no primeiro turno, e também ninguém imaginava que o Botafogo, depois de fazer a campanha que fez no primeiro turno, abrir 13 pontos, fosse cair tanto de rendimento nas 19 partidas finais do campeonato, ou seja, no segundo turno, né? Quando o Botafogo acabou caindo demais de rendimento e com isso perdeu o título para a equipe do Palmeiras. Mas ele prometeu aí, né, rapaz? Mas seria a volta para o Botafogo ou para outro time? Não dá para saber, né? Não dá para saber se isso vai acontecer, ele voltar para o Botafogo ou de repente para uma outra equipe. Gente, dá só um tempinho que eu volto já para a gente trazer mais informações para você que está ligado com a gente. Por exemplo, vamos falar do Ancelotti, né? Que, claro, o Edinaldo Rodrigues, que era na época presidente da seleção da Confederação Brasileira de Futebol, disse que estava tudo certo com o Ancelotti para ser o novo técnico aí rumo à Copa de 2026. Mas ele acabou acertando nos últimos dias com um novo contrato com o Real Madrid e tudo isso ficou para trás, né, rapaz? Ficou aí só na palavra mesmo. Já a gente volta para a gente falar sobre essa situação e muito mais aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Segura só um pouquinho que é rapidinho e a gente volta em 1 minuto com você.
Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Beleza, estamos de volta aqui no canal Cristiano Santos, radialista, voz rouca ainda, rapaz, rouca de muita comemoração aí do final do ano. A gente tá por aqui para começar os trabalhos novamente no canal Cristiano Santos, radialista. Ei, rapaz, aqui esse negócio de aparelho é complicado, né? Complicado demais, vai grudando na boca da gente, vai cortando a gente, mas vamos lá. Vamos falar de Ancelotti, né? O Ancelotti que fala da seleção e preferência pelo Real Madrid. Abre aspas, foi como queria, fecha aspas, com contrato renovado com o Real Madrid até 2026, Carlo Ancelotti declarou que tinha um interesse maior em seguir no clube espanhol do que assumir a seleção brasileira. O técnico italiano confirmou que teve conversas com Edinaldo Rodrigues, destituído do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Porém, afirmou ter dado preferência aos merengues e comemorou a renovação firmada na semana passada. A realidade é que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Edinaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação ao Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, aconteceu que o Edinaldo não é mais presidente da Confederação. No fim das contas, as coisas foram como queria, que era continuar aqui, disse Ancelotti em coletiva de imprensa na última terça-feira, ou seja, ontem. O vínculo anterior de Ancelotti era até junho de 2024. O técnico italiano foi dado como certo no comando da seleção por Edinaldo Rodrigues. O treinador, no entanto, nunca havia comentado sobre o suposto acerto e renovou o contrato com o Real Madrid. Ser técnico da seleção é um grande sonho, mas não sei se em 2026 o Brasil vai me querer. Não sei se estão contentes com a minha decisão, comentou Ancelotti. A CBF vive em impasse pela decisão da Justiça que tirou o Edinaldo Rodrigues da presidência, mas não é reconhecida pela FIFA, pela Conmebol. As duas entidades internacionais marcaram visita para janeiro, quando uma eleição poderá ser marcada. Os pré-candidatos aí são o Reinaldo Carneiro Bastos e Flávio Sveiter, para ser o novo presidente, né, da equipe da seleção da Confederação Brasileira de Futebol. É complicado, né, rapaz, essa questão da seleção brasileira.
da seleção brasileira, é uma bagunça danada, né, gente? Os últimos presidentes, um foi preso, o outro foi preso, o outro foi preso, o outro foi preso. E agora Edinaldo Rodrigues foi tirado, né, de lá. Então os últimos que passaram, meu amigo, não ficaram muito tempo, né? Que situação, rapaz. E isso se reflete no atual momento da seleção brasileira, que não ganha uma Copa do Mundo há muito tempo, que vem aí fazendo uma campanha péssima no início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, até acho que vai se classificar, até porque a competição é muito fraca, né? E não dá nem para imaginar o Brasil ficar de fora da competição da Copa do Mundo, na qual é o único país a disputar todas as edições, né, do Mundial. A gente acredita que o Brasil, pelos talentos que tem, né, que não tem assim uma grande safra como tínhamos antigamente, mesmo assim o Brasil possa conseguir a sua vaga mais tranquilamente. Fala do Cruzeiro. O Cruzeiro sinaliza a nova investida por Martínez do América Mineiro e aguarda a definição de Fernando. O Cruzeiro segue no mercado em busca de jogadores para o meio campo. Após chegar a um acerto pelo retorno de Lucas Romero, o clube mantém o foco nas buscas por Emmanuel Martínez do América Mineiro e Fernando e Sevilha. Os dois jogadores estão cobiçados no mercado e o Cruzeiro não entrará, na verdade, em leilões para tentar confirmar as duas contratações. As negociações seguem estágios diferentes. O GE explicou aí cada uma delas. Aos 36 anos, Fernando está livre no mercado após chegar a um acordo aí para rescisão antecipada com o Sevilha da Espanha. O jogador tem ciência do interesse cruzeirense, mesmo antes de ter rescindido o contrato, e vem recebendo outros contatos do futebol brasileiro e também do exterior. Entre os brasileiros que demonstraram aí interesse por Fernando, o Cruzeiro é quem mantém contato há mais tempo. O Internacional surge como principal concorrente do país, além de o staff de Fernando ter recebido contatos do Porto, onde ele jogou por 6 anos, e do Panathinaikos da Grécia. Desde que iniciou aí as conversas com o Sevilha para rescindir o contrato, Fernando deixou claro que a preferência seria por um retorno ao futebol brasileiro, de onde saiu há mais de 15 anos. O jogador segue com esse intuito e tem em mãos todo o projeto oferecido pelo Cruzeiro, que aguarda a resposta definitiva do jogador. Fernando, vai fazer 37 anos, né, gente? O Internacional quer, o Vasco esteve interessado nele no começo da temporada passada, mas aí houve um vazamento de informação, e o empresário do mesmo ficou muito chateado e acabou melando a coisa, né? E agora ele está livre no mercado, o Internacional tem interesse, o Cruzeiro também tem interesse, e outros clubes aí também, não só aqui do Brasil, mas fora do Brasil também, né? Tem interesse aí em contar com o futebol do Fernando. Fala do Fluminense, Zenit volta a carga por Nino e balança zagueiro do Fluminense. Bet sinaliza interesse também. A dianteira pela contratação de Nino, que um dia foi do Nottingham Forest da Inglaterra, agora pertence ao Zenit da Rússia. Na última semana de 2023, os russos voltaram à carga e balançaram o zagueiro com a nova oferta salarial. A proposta de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, atende ao desejo do Fluminense. O Real Betis da Espanha corre por fora e também sinalizou interesse no defensor. No início da janela, o Zenit fez uma proposta a Nino, que não se sentiu animado de jogar na Rússia. Porém, nas novas conversas, o cenário mudou. A oferta não é tão diferente em termos de dinheiro para o Fluminense, mas aumentou consideravelmente para o zagueiro com relação a salário, superior ao que ele receberia quando quase se transferiu para o Tigres do México em 2022. O defensor ficou balançado e as conversas caminharam. Pois é, no Fluminense desde 2019, Nino tem contrato com o clube até o fim desta temporada, já que o vínculo entre os dois é até dezembro de 2024. A partir de junho, ele pode assinar um pré-contrato
com qualquer time e sair sem que o Fluminense receba pela transferência. No acordo entre clube e jogador, qualquer proposta de fora do país, acima de 5 milhões de euros no caso, né, seria aceita. O martelo não foi batido ainda. Além do Zenit e do Nottingham Forest da Inglaterra, quem também tem interesse na contratação de Nino é o Real Betis. No caso, o Real Betis da Espanha, que sinalizou ao empresário do jogador o interesse em contratá-lo. Porém, nenhuma proposta oficial chegou até o tricolor até a última atualização desta reportagem. Mas é difícil, né, manter aí o Nino. Zagueiro teve um destaque muito grande, né, até pela conquista do Fluminense na Libertadores da América do ano passado. A temporada do Fluminense foi muito boa, chegou à final do Mundial, foi campeão carioca, campeão da Libertadores, fez uma temporada muito boa, né? E chegou aí entre os melhores no Campeonato Brasileiro. Então, o elenco muito valorizado e evidentemente o Nino, já tinha um acordo aí com o Fluminense, chegasse uma proposta no valor X, de 5 milhões no caso, que o Fluminense o liberaria. Fala do Galo Mineiro, o diretor do Atlético Mineiro comenta a possível saída de Paulinho, artilheiro do Brasileirão de 2023. O atacante Paulinho vai para o segundo ano de Atlético Mineiro. Nessa primeira temporada, o camisa 10 teve os melhores números da carreira. Terminou 2023 como artilheiro da Série A. Uma camisa do Alvinegro, né? Chegou à seleção brasileira e despertou ainda mais o interesse do mercado internacional. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, comentou sobre a possibilidade do atacante deixar o clube nesta temporada. Em entrevista ao Sport TV, o dirigente disse que espera que o Galo passe ileso na janela de janeiro e mantenha todos os titulares para 2024. Caetano também revelou alguns bastidores da negociação que levou Paulinho à cidade do Galo. A gente sempre sofre assédio dos clubes estrangeiros e Europa para transferir jogadores jovens. Vai depender muito das próximas janelas. Não posso fazer promessas que talvez eu não consiga cumprir. O que eu posso dizer é que ele está feliz. O que pode motivá-lo a ficar mais tempo? E o que pode motivar a ele ficar mais tempo, né, é o fato dele estar desfrutando um momento diferente na vida dele. Nem mesmo no Vasco ele teve um protagonismo tão grande como agora. Ele chega à seleção principal em uma posição onde é extremamente elitizado. O Brasil prolifera talentos no ataque. O Paulinho está lá e espero que permaneça. Esse somatório pode fazer a família Paulinho e o agente escolher outro momento para voltar à Europa. Pois é, rapaz, os bastidores aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, bastidores da negociação com Paulinho. Paulinho foi formado pelo Vasco e atuou no futebol brasileiro até 2018, quando foi vendido ao Bayer Leverkusen da Alemanha. Na equipe estrangeira, ele balançou as redes 8 vezes até receber a proposta do Galo. O atacante chegou por empréstimo em junho, assinou em definitivo com o Alvinegro. Em entrevista ao grupo Globo, Rodrigo Caetano destacou os fatores que fizeram Paulinho escolher voltar ao Brasil e aceitar o projeto do Galo. Abre aspas, fizemos uma abordagem elencando para ele outras vantagens competitivas que teríamos, entre as quais seria de um clube que iria acolher muito bem no retorno ao Brasil. Deixamos claro que ele aqui poderia sim se tornar um dos protagonistas do time. Situação semelhante que falamos para o Hulk quando ele voltou. E passado menos de um ano, nós estamos felizes e toda a massa atleticana está feliz. Talvez falte um grande título para coroar essa vinda do Paulinho para o Galo, fecha aspas. Precisa eu falar aqui da qualidade do Paulinho? Acho que não, né? Acho que não preciso falar para vocês. Muito bom jogador, jogadoraço demais, né? Tanto que a chegada de Felipão aí também, Felipão colocou ele numa posição boa ali com o Hulk, e ele se acertou, e o time do Galo fez um segundo turno aí espetacular, tanto e conseguiu terminar no G4 e está de volta à Libertadores da América, né? Fala do Corinthians, presidente do Corinthians recebe vice do Flamengo e diz que negocia aí com o Gabigol, né, rapaz? Abre aspas, depende deles.
Em sua primeira entrevista coletiva como presidente do Corinthians, Augusto Melo reforçou aí, né, o interesse na contratação de Gabigol do Flamengo. Segundo ele, após negociações, a transferência depende da vontade do jogador. Conversa adiantada, depende deles. É um atleta que nos interessa e tem nossas características. Fizemos a nossa parte. Sabemos que é difícil. Um dos melhores jogadores do país, ídolo por onde passa, ou por onde passou, e nos interessa. Está caminhando bem, se Deus quiser, disse aí o Augusto Melo. Mas já falamos para vocês aqui, Flamengo dificilmente vai liberar o jogador, tem mais um ano de contrato, o Flamengo tem que se acertar, né, com o Gabigol antes de junho, porque aí ele pode assinar um pré-contrato com qualquer um outro time, e o time do Corinthians surge aí como uma das maiores, né, opções para o Gabriel. Bahia chega a acordo para contratar o Everton Ribeiro, ex-Flamengo. O Bahia chegou a acordo para contratar Everton Ribeiro, cujo compromisso com o Flamengo acabou no dia 31. Sem acordo aí por renovação com o clube carioca, o meia de 34 anos aceitou a proposta de 2 anos para atuar no tricolor baiano. Everton Ribeiro e Flamengo não chegaram a acordo para a renovação. O jogador aceitou a manutenção do salário, mas queria 2 anos de contrato. O clube carioca ofereceu apenas 1. Everton chegou a fazer uma contraproposta de 1 ano com renovação automática por mais 1, caso metas pré-estabelecidas fossem cumpridas. O Flamengo se manteve em silêncio e entendeu que ofereceu o que poderia pelo meia. A proposta do Bahia, por outro lado, foi de 2 anos. A valorização foi bem vista pelo atleta, que vai reencontrar o técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou no rubro-negro entre 2020 e 2021. O jogador também vai ter a oportunidade de ser embaixador do Grupo City, que comanda o futebol do tricolor ao se aposentar. A equipe baiana pretende atuar com força no mercado de transferências para 2024. Outros 2 alvos já conhecidos são os volantes Jean Lucas, que defendeu o Santos no ano passado, e Gregory, atualmente no Inter Miami. Pois é, Everton Ribeiro no time do Bahia, rapaz. Aí mostra também, né, o que o Bahia está pensando para a próxima temporada. Ou conquistar uma vaga na Libertadores da América, não passar sustos de jeito nenhum no Campeonato Brasileiro, brigar, quem sabe, por uma Copa do Brasil. Vem forte o Bahia, hein, rapaz? Bahia vem forte. Tem interesse também em contar com o Ferreirinha. Bahia vem forte pro ano que vem. Aliás, pro ano que vem não, para esse ano já, né, Cristiano? Se acostume, menino. Já estamos em 2024. É isso, né, gente? É isso. Eram as informações que a gente tinha e a gente trouxe para vocês aí. E, claro, tomara que vocês tenham gostado e ficado aí muito bem informados. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para a gente trazer as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil, tá bom? Beijão no seu coração, abraço para vocês também. Às 18 horas a gente vem com muito mais notícias e informações para vocês. Claro, obrigado mais uma vez pela sua companhia, mais uma vez, feliz 2024, e a gente se fala, a gente se vê, se o nosso querido e bom Deus nos permitir, ainda hoje, aqui no nosso canal. Se liga, porque aqui a gente traz muita informação para você no canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, ó, deixa o joinha aí, compartilha esse nosso vídeo, se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, sininho de notificações em todas, para você não perder nada que a gente trouxer aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Beijão no seu coração, tamo junto, tamo misturado sempre.